Então eu vi que realmente a gente está aqui para harmonizar com a gente mesmo em todas as nossas existências cósmicas, que nós somos seres milenares e que fizemos construções ao longo da história, erramos ao longo da história, e hoje nós temos que deixar tudo isso muito bem acertado, porque, como a gente falou no início, essas nossas consciências vivem hoje, elas estão vivendo hoje, estão atuando em nós hoje. Enquanto aquela energia não for assimilada, né, ela perpetua. É que nem um acontecimento em qualquer parte do tempo, é como bater num sino. Pum, vai ficar ressoando. Hum, Tum, é até ir lá e colocar o dedo. verdade. Tum, né? Ou seja, quando aquilo lá for visto, for ressignificado, for retrabalhado, daí muda-se a energia do todo, né? De todas as nossas existências. Exatamente. Então, tudo é luz, né? E você sabe que um pensamento cria foto, e o fóton ele é eterno, ele vive 1 bilhão de anos, sendo que o nosso sistema solar tem 14,5 bilhões de anos. Então, imagina que todo pensamento que você teve está ainda vivo aí pelo universo, né? Então, aí o que acontece? As cristalizações também elas ficam vivas, elas ficam aí para o resto do tempo, enquanto você não atrai elas de volta, porque na verdade elas estão por aí, mas elas estão aqui com a gente também. E você atrai isso quando você toma consciência. Você toma consciência disso e aí você descristaliza através da energia do perdão, tá? Perdão, eu sempre insisto nessa tecla, perdão não é uma coisa espiritual, não é uma coisa religiosa, é um processo cognitivo de compreensão de uma situação num nível muito mais alto. Perfeitamente. Então, falando sobre tudo isso, né, nossas múltiplas vidas ao longo do universo, com certeza vidas mais evoluídas temos vivendo neste momento, pode ser considerado o nosso eu superior. Sim, pode ser considerado o teu eu superior, mas se bem que eu tive uma experiência que foi bem interessante. Numa meditação, eu comecei a incorporar um ser que ficava assim pompando dentro de mim. Eu acho que eu já contei isso. E ele me falava, era um ser extraterrestre, e ele me falava que era eu no futuro, tipo bilhões de anos no futuro, né, que estava se incorporando ali dentro de mim. E também houve também outras experiências. A gente fala ali de Deus, né, o ser superior. Mas às vezes o nosso guia, o nosso anjo, o nosso protetor também são vidas paralelas nossas, também são partes nossas. Então tem a Kelrin, que ela já veio aqui uma vez com você, estava numa live, e ela me contou uma história também muito bonita. Diz assim que quando ela tinha 16 anos, ela estava meio chorandinho ali, e ela sentiu que veio um ser muito bonito, assim como uma mãe, e a abraçou. E ela, conscientemente, ela falou assim: ai, por favor, meu anjo, né, cuida de mim, e tudo. E ela adormeceu, assim, com esse sentimento de conforto, por causa desse espírito de mãe, desse espírito acolhedor. E aí, ela, depois, 20 anos depois, ou 30 anos depois, ela estava também no estado assim, meditativo, e de repente ela se viu chegando na Kelrin de 16 anos e cuidando dela. E ela percebeu que era ela do futuro que foi ali e que Uau. ela que tinha cuidado dela com 16 anos. Né? Não, isso Olha como tudo é é. Isso tudo maravilhoso, é maravilhoso. Isso tudo é absolutamente real mesmo. Né? real. Pelas leis Mas universais a é compra. ciência já está percebendo. Ou vocês assistiram o filme Interestelar? Sim. Então, e Interestelar é isso, né? Ele recebia as mensagens lá no quarto e depois ele viu que ele sentia que tinha um padrão, ele tentava entender qual que era esse padrão. Aí ele saiu, o pai, né, saiu numa viagem interestelar e ele viu no final que era ele lá de uma outra dimensão que era o que estava mandando a mensagem para ele lá no quarto. E ele tentando encontrar isso. Olha, isso me arrepia inteira, porque é exatamente isso que acontece. E as pessoas já estão captando isso até no cinema. Vamos rezar por nós mesmos. Rezar é Né? exatamente perfeito. Perfeito, né? Então, E, aí, e nisso, quando você reza por si mesmo, você incorpora essa tua consciência superior.